Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês mais uma aula da nossa disciplina de Construção Civil 1. Nós vamos tratar aqui hoje sobre locação de obras. Nas aulas anteriores, a gente tem visto sobre alguns serviços preliminares, né, que são importantes para que a gente inicie a nossa obra. Hoje, eu já quero falar de um serviço que ele faz também, né, parte dos serviços preliminares, mas é um serviço de extrema importância para o decorrer da nossa obra, ok? Então, eu já quero compartilhar a minha tela com vocês aqui, para que a gente inicie essa aula de hoje, falando sobre esse tipo de serviço que é fundamental. Ok? Vamos lá. Certo. Primeiramente, pessoal, o que é a locação de obras, né? O serviço de locação nada mais é do que o processo de transferência das medidas, né, dos elementos que eu tenho em projeto na minha planta baixa para um plano real. Então, se eu pego o projeto, ele está ali desenhado num plano, né, bidimensional, está no papel, com uma escala reduzida. Eu vou pegar essas medidas que estão aqui no meu projeto, esse meu projeto em escala reduzida, e vou colocar ele em escala real. Então, eu estou transferindo tudo o que existe ali no meu projeto em escala reduzida para uma escala real que estará, né, no plano do meu terreno, ok? Eu preciso ter o máximo, pessoal, de rigor e atenção na hora de realizar esse serviço de locação. Por quê? Porque muito do que a gente vai fazer nesse serviço de locação não vai ter uma forma razoável de reparar. É muito comum que a gente ouça a seguinte coisa: poxa, eu errei na locação da parede, mas depois eu conserto no meu reboco. Né? Eu encho um pouco mais um lado da parede e consigo solucionar esse problema, né? Volto a minha obra para o esquadro. Entretanto, pense bem, se você fez a locação, a parede saiu desalinhada, né? Ela está torta, vamos dizer assim, seu cômodo deveria estar retinho, ele está assim, está um pouco torto, ok? O que a gente vai perceber, né? Que você está gastando mais material, né? Então você está gastando no reboco, né? Você vai gastar uma quantidade maior de cimento, uma quantidade maior de areia, mais tempo de trabalho, tá? E a outra coisa é que muitas vezes você tem uma redução na dimensão do seu cômodo. Imagine só, né? Seu cômodo ele tinha que ter essa base larga e durante a execução do serviço ele diminuiu. Você consegue fazer algum serviço para aumentar de novo essa base? Não, a não ser que você destrua, né? Faça a demolição dessa parede e construa outra no lugar. Então, para resolver com enchimento, eu preciso trazer essa base para menor dimensão. Ou seja, nesse caso, eu estou perdendo dimensão do cômodo. Isso é irreparável, né? Não teria como eu fazer isso a não ser que eu demolisse o meu elemento e construísse um novo com a locação adequada. Outra coisa que eu devo ter em mente durante a execução desse serviço é que os elementos que vão me ajudar a fazer a locação, eles vão permanecer na obra durante um tempo. Né? Eu preciso de um tempo para que eu consiga locar todas as etapas que serão necessárias. Ok? Então, enquanto eu ainda tenho serviço de locação, principalmente os externos, né, aqueles mais periféricos, eu vou precisar manter os meus gabaritos e as minhas tábuas ali na minha obra, ok? Quais procedimentos antecedem a locação? O que a gente já comentou aqui, né, nas aulas anteriores. Eu preciso ter um terreno limpo, né, então eu não posso ter obstáculos para que eu consiga fazer o gabarito. Outra coisa, é comum que a gente limpe todo o terreno, mas a minha etapa de locação não necessariamente vai estar em todo o terreno. A minha locação vai ser dada exatamente onde eu tenho área construída, né? Onde eu vou construir efetivamente, ali é que eu vou ter os meus gabaritos. Okay? Então, se, por exemplo, né, tem uma árvore lá no fundo, que vai ser mesmo uma área verde, aquela árvore vai continuar lá.
eu não preciso tirá-la para fazer a marcação da minha obra, certo? Ok? Então, eu tenho que limpar efetivamente, né, todo o terreno para conseguir ter plena circulação, para conseguir ter um ambiente um pouco mais limpo. Porém, essa limpeza mais efetiva, vamos dizer assim, né, que eu tenho que ter realmente tudo limpo, é ali na área onde eu vou efetivamente construir, tá? Preferencialmente, pessoal, o nível do terreno vai estar na cota de arrasamento da minha fundação. Esse termo, né, cota de arrasamento, eu não sei se todos já ouviram. Ele vai se tornar um pouco mais corriqueiro para vocês na disciplina de fundações, nas disciplinas teóricas ou mais práticas de concreto, por exemplo, tá? O que é essa cota de arrasamento? É a cota onde a minha fundação acaba, né? A cota da face superior da minha fundação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma sapata, né? A minha sapatinha aqui, a cota de arrasamento é essa cota superior dela, onde ela já se liga ao elemento estrutural, né? O próximo elemento estrutural, no caso, né? Então, no caso de estacas, por exemplo, é comum que eu faça 2, 3 estacas e coloque um bloco de coroamento, né? Eu coloco um bloco aqui para travar as minhas estacas e para ligar elas ao meu pilar. Então, essa cota de arrasamento, eu tenho uma cota para a estaca e uma cota diferente para o bloco, por exemplo, né? Então, são vários casos que eu preciso estar atento, tá bom? Outro detalhe é que a gente precisa, na hora de executar o serviço de locação, ter alguns projetos em mente. Eu preciso estudar os meus projetos, e principalmente, pessoal, o de arquitetura e o de estruturas. Por quê? É muito comum que uma equipe, né, um profissional faça a arquitetura, o outro profissional faça a estrutura, outro faça o hidráulico elétrico e outro execute. Isso é muito corriqueiro nas obras que a gente tem. O que acontece? Você pode ter cada projeto com algum erro, algum equívoco de compatibilização. Quem é que vai ter que juntar tudo isso e resolver esse problema de compatibilização? O engenheiro da obra, o executor. Tá? Então é preciso que você, antes de executar o serviço, consiga visualizar todos os projetos, perceba se há alguma incompatibilidade desses projetos e tente resolver. Chegando a essa solução, aí sim você consegue bater o martelo quanto à sua locação. Ok? Outro procedimento, pessoal, é que eu preciso sempre sair de uma referência inicial. Eu vou começar a alocar a minha obra a partir de um ponto de referência, tá bom? Em obras menores, a gente percebe que esse ponto de referência são os muros dos vizinhos, é um poste, é o alinhamento da calçada, enfim. A gente pode ter alguns alinhamentos que, entre aspas, eles não vão satisfazer totalmente o meu nível de precisão. Por quê? O muro do seu vizinho pode estar fora do esquadro, a sua calçada pode estar desnivelada, seu poste pode não estar devidamente amarrado no projeto, enfim, a gente pode ter várias variáveis para isso, tá? Mas isso ainda é utilizado para obras menores, né, de pequeno porte, onde o nível de exigência ele é reduzido. Entretanto, se eu tenho obras maiores, com um porte maior ou com um nível de acabamento melhor, é preciso que eu tenha precisão muito refinada nesse serviço de locação. Para isso, eu recomendo assim, fortemente que a gente utilize o serviço de topografia. Contrate, então, né, um terceirizado topógrafo para que ele vá lá e faça pelo menos os pontos de referência da sua obra. Então, ele vai lá, ele vai marcar o eixo, ele vai te dar um ponto de referência a partir do georreferenciamento, né? Então, você está ali com uma referência genuína do seu projeto, né? E ele vai, além de colocar esse ponto de referência, né, o pontapé inicial da sua obra, vamos dizer assim, ele ainda vai marcar eixos que vão auxiliar para que você consiga prosseguir a marcação da sua obra. Em obras de grande porte, pessoal, esse serviço é indispensável, porque senão você pode ir acarretando, né, vai acumulando diversos erros pequenininhos. Quando chega lá no final da sua obra,
você está com um erro de locação grande, ok? Então, é preciso ter bastante cuidado nesses alinhamentos, nessas marcações. Além disso, eu preciso providenciar as ferramentas, os materiais e os equipamentos que vão ser utilizados para efetivamente realizar a locação da obra. Entre eles, a gente vai citar, né? Para obras pequenas, você pode utilizar um teodolito, mangueira de nível, um nível de mão, uma trena, preferencialmente de aço, né? Um prumo de centro, linha de pedreiro ou linha de pesca, né? Eu já vi alguns profissionais utilizando, esquadro, piquetes e tábuas, tinta e esmalte. Essa tinta vai ajudar a marcar os eixos, né, e alguns elementos no seu gabarito, e martelo e pregos, que é onde efetivamente você vai fazer a locação, né? Nesses pregos, no caso. A ordem dos elementos, pessoal, para a gente poder locar. Então, eu cheguei numa obra, o que eu tenho que locar primeiro? O processo de locação vai ser semelhante ao processo de construção. Então, a primeira etapa que eu vou realizar efetivamente na minha construção será a fundação. Então, ela é a primeira etapa a ser locada, tá? Então, eu vou lá na minha obra locar os elementos de fundação. Vou locar as minhas estacas, as minhas sapatas, os meus tubulões, enfim, qualquer que seja o seu elemento de fundação. É interessante lembrar que os nossos elementos de fundação são marcados, são locados pelo eixo, e depois eu vou fazer a abertura deles, ou o diâmetro, ou a abertura dos lados, ok? É muito importante isso, pessoal. A gente loca o eixo, depois abre. Na verdade, esse processo, ele vai ser replicado para praticamente todos os meus elementos. Eu sempre vou encontrar o eixo do elemento, depois que eu marco o eixo dele, eu faço a abertura para as suas dimensões, ok? Isso, gente, preferencialmente, tá? Não é assim, todo mundo tem que fazer isso obrigatoriamente? Não, mas é o mais recomendado, perfeito? Depois, então, que eu loquei os meus elementos de fundação, eu vou fazer os elementos de estruturas intermediárias. Por exemplo, né, eu vou colocar os meus baldrames, vou locar os meus pilares, em alguns casos, já vou locar nessa etapa as minhas alvenarias, ok? Então, é comum a gente fazer, né, principalmente para obras maiores, faz a locação da fundação, faz a locação da estrutura, né, baldrames, pilares, tudo mais. Depois eu sigo para a locação das minhas alvenarias, ok? Em obras menores, a gente vai ter um modelo construtivo onde a pessoa pode, né, ela costuma ir construindo elementos estruturais e alvenaria paralelamente, tá? Então, ela já tem a marcação dessas duas etapas. Aqui a gente tem alguns exemplos sobre esse projeto de locação, de como acontece essa locação, né, em planta. Eu vou ter, para esse tipo de projeto, né, eu vou falar isso mais à frente, mas como se fosse uma batalha naval, né? Então, eu vou ter que ir seguindo eixos nos dois sentidos, para que eu consiga, nas duas direções, perdão, né? Vertical e horizontal, para que eu consiga encontrar o meu ponto especificamente. Então, eu tenho um eixo de algarismos, um eixo de letras, e eu vou juntando eles, né, até chegar no eixo ou próximo ao eixo dos meus elementos, perfeito? Então, aqui nós temos nesse exemplo, né, nesse caso específico, algumas estacas sendo locadas, que depois delas, né, a partir do surgimento dos blocos, aqui eu vou já tirar delas também alguns pilares aí, perfeito? Outro exemplo, um pouco mais ilustrativo, né, com melhor qualidade, a gente tem aqui a indicação das estacas, que nesse caso estão achuradas com a mesma achura que a gente utiliza para nível, né, no projeto arquitetônico, que é uma bolinha dividida em 4 quadrantes, onde o segundo e o quarto estão coloridos de preto. Tá? Então, eu tenho ali a indicação das minhas estacas. Dessas estacas, eu vou ter também, depois, né, a alocação desses blocos para coroar essas estacas, né, para juntá-las. Né, eu faço um travamento das estacas e para que eu consiga ligar efetivamente o pilar a todas essas estacas que estão ali presentes. Deixa eu falar um pouco mais disso quando eu for tratar com vocês sobre fundação
e estruturas, ok? Então, além dessas estacas, eu já tenho aqui apontado no meu projeto onde estão os pilares, né? Que estão ali com uma achura na diagonal. A gente vai ter em projeto, pessoal, cada achura representando uma certa coisa, né? Projeto estrutural, certas achuras vão representar certas informações, algo que vocês já estão acostumados desde lá a disciplina de desenho técnico e projeto arquitetônico, ok? Um outro exemplo de locação, agora não mais das estacas e dos blocos propriamente ditos, mas eu tenho a locação das minhas baldrames. Vocês vão perceber, ó, que eu tenho uma linha, que é linha e ponto, marcando o eixo das minhas baldrames. Então, eu tenho a dimensão dessa baldrame e tenho a marcação do eixo dela. Tendo o eixo e eu sabendo a medida que ela vai ficar acabada, eu abro as dimensões dela para que eu consiga criar formas e depois enchimento, o enchimento com concreto. Perfeito? Então, a gente pode, pessoal, fazer essa alocação de obras principalmente a partir de dois métodos, tá? A gente vai perceber que para obras de pequeno porte, você pode escolher um dos dois métodos. Ambos vão conseguir te atender. No caso de obras de grande porte, onde eu tenho uma necessidade de maior precisão, eu preciso trabalhar com um método que seja também mais preciso, ok? Então, para obras de grande porte, eu preciso ter um serviço topográfico, uma topografia para me auxiliar, e eu preciso seguir o método que eu vou comentar com vocês, que é o mais recomendado, ok? Desses métodos, a gente tem o processo dos cavaletes e o processo das tábuas corridas ou gabaritos. O processo dos cavaletes é esse mais simples, né? Que vai ser mais essencial, né? Pode ser mais utilizado para obras de pequeno porte. Já os gabaritos, né, ou tábuas corridas, vão atender tanto a minha demanda de obras pequenas, quanto a minha demanda para grandes obras, por ter maior precisão. Vamos falar do processo dos cavaletes. Como eu disse para vocês, né? Maior indicação para obras de pequeno porte. Por quê? A gente vai ver isso. Ele apresenta uma redução de custo, tá? Eu preciso de pouco material para conseguir fazer esse serviço. Esses meus cavaletes, eles vão ser constituídos de duas estacas e uma tábua, né, ou uma travessa, que vai tanto servir para travar essas minhas estacas, né, para não deslocar no terreno, quanto para colocar os meus pregos ali, que vão ser, esses pregos é que vão sustentar, vamos dizer assim, né, vão estar nele as amarrações das minhas linhas que representarão os eixos dos meus elementos. Então, tá aqui um exemplo para a gente, né? Das duas estaquinhas, com uma travessa nelas, né? Pregado nelas, e aí um prego sobre essa tábua, que está ali com uma linha de nylon, né? Que essa linha vai correr até o outro cavalete que está do outro lado, vamos dizer assim, né? Para que eu consiga esticar a linha e ter devidamente o meu eixo ali locado. O alinhamento, nesse caso, vai ser sempre definido por essas linhas que ficarão amarradas nos pregos, ok? Então, eu vou ter ali, né, meus cavaletes. É interessante, na verdade, ele é crucial que seu cavalete esteja nivelado, tá? Se eu vou, por exemplo, trabalhar com cavaletes, quer dizer que eu vou colocar um cavalete de um lado, outro cavalete no lado oposto, e eu vou passar uma linha entre eles. Então, esses dois cavaletes devem obrigatoriamente estar no mesmo nível, ok? Eles têm que estar no mesmo nível, para que a sua linha não tenha diferença de comprimento, beleza? Tá aqui um detalhe esquemático para a gente, né? Só um esquema de como é feito esse processo dos cavaletes. Então, a gente vai colocando os cavaletes de acordo com os eixos dos elementos que eu quero marcar, perfeito? A partir disso, né, eu vou ter o prosseguimento que nós vamos falar lá no processo das tábuas corridas, que é, eu tenho o eixo marcado, vou abrir as extremidades, né, as faces laterais dos meus elementos,
Vou marcar elas também, e a partir dessas pastas é que eu vou fazer a minha construção efetiva, tá bom? Qual a vantagem desse processo de cavaletes? A vantagem crucial é a economia de material. Por quê? Percebam que eu utilizo poucos cavaletes. Como eu tenho poucos elementos a serem marcados, eu utilizo também poucos cavaletes. Então, meu consumo de estacas, ou de tábuas, de pregos, ele é bastante reduzido, tá? Qual a principal desvantagem? É que é difícil perceber quando um cavalete desses está desalinhado, por exemplo, né? Passa alguém, tropeça no seu cavalete, ou um carrinho de mão bate nele, né? E ele dá só uma entortadinha. É difícil você conseguir perceber esse desalinhamento no cavalete, ok? Tendo esse desalinhamento, você pode ter também um desalinhamento da linha, né? Você pode perder um pouco essa retidão, né, que a linha tinha anteriormente, ok? E aí construir o elemento também desalinhado, ok? O outro processo que nós temos é o processo das tábuas corridas ou gabarito, né? Ele vai ser indicado para obras onde eu tenho muitos elementos a serem locados. Como é que eu vou fazer? Eu vou contornar toda a minha obra com esses gabaritos. Então, eu vou fazer o perímetro da minha obra com esses gabaritos, ok? Vale de novo ressaltar que nem todo o meu lote vai precisar de gabarito. Por quê? Porque não necessariamente eu tenho construção em todo o meu lote. Pode ser que uma parte no fundo ou uma parte na frente não tenha construção. Com isso, eu consigo diminuir a área que tem que ser cercada, vamos dizer assim, ok? É claro, né, pessoal? Isso vai depender do espaço disponível que você tem, perfeito? Se você não tem espaço disponível, sua obra ela está quase que totalmente cobrindo quase totalmente o lote, então seu gabarito vai ficar nas extremidades do seu lote, né? Esse método, gente, como é que eu executo ele, né? Eu vou cravar cerca de 50 centímetros para dentro do solo, as minhas estaquinhas, e vou colocar essas estacas cerca de 1,5 m de distância uma da outra. E afastar essas estacas cerca de 1,20 m da futura construção, da minha futura parede. Por que eu tenho que ter esse afastamento? Para que eu consiga ter espaço para trabalhar, ok? De novo, né, como a gente disse, esses elementos de locação vão permanecer na obra durante algum tempinho. Então, eu preciso conseguir trabalhar enquanto eu ainda tenho elementos de locação, ok? Então, imagine só, né? Eu vou fazer o enchimento de uma viga baldrame. Se meu gabarito estiver muito perto dessa viga baldrame, eu vou precisar tirar ele para poder encher, por exemplo, né? Ou, se o espaço for muito pequeno, né, o corredor que eu deixar for muito pequeno, não consigo ter fluxo de funcionários. Então, é preciso estar atento para que eu consiga criar um espaço adequado entre a obra, né, entre a parede ou elemento que está sendo locado e o meu gabarito. Nos pontalês, né, nessas estacas que estão fixadas no chão, eu vou pregar tábuas, assim como a gente fez no processo de cavaletes. Só que agora essa tábua vai estar em volta de toda a minha construção. Geralmente, elas vão ter aí 15 a 20 centímetros de largura, devem estar todas niveladas. Eu preciso que o nível superior dessas tábuas esteja todo igual. Precisa estar todo mundo no mesmo nível, ok? A aproximadamente 1 m, 1,10 m do chão, ok? Você pode perguntar, poxa, Vitor, então eu sempre tenho que seguir esse 1 m do chão? Não necessariamente, porque ó, se eu tiver um terreno íngreme assim, né, vamos dizer, se eu fizer aqui o cavalete com 1 m e fizer de cá o cavalete também com 1 m, ele está nivelado? Não, ele está seguindo a inclinação do meu terreno. Então, esse 1 m é uma altura recomendada, caso você tenha um terreno já plano, né? Mas nesse caso específico, eu preciso aumentar esse gabarito, né? Ele estava aqui, ó. Eu preciso aumentar ele para que ambos
fiquem no mesmo nível, né? Que as minhas tábuas, a face superior das tábuas, esteja no mesmo nível, perfeito? Então, eu vou conferir o nível em cada um dos meus pontaletes, vou marcar esse nível lá, para que quando eu for pregar a minha tábua, todas elas fiquem niveladas. Depois que eu vou colocar a tábua, eu ainda utilizo o nível de mão, para conseguir ver se a minha tábua está com algum desajuste de nível, assim, em coisa de detalhe, né? Pode ser que ela fique um pouquinho torta, e aí eu preciso ajeitar ela para que ela esteja perfeitamente no nível, ok? Os meus pregos, né? Eu vou fixar ele nessa face superior da minha tábua e esses pregos, eles vão se distanciar, a distância entre eles vai ser exatamente a distância entre os eixos, por exemplo, ou a distância do eixo à extremidade, enfim, né? Eu vou poder ter a forma que eu achar melhor para conseguir marcar isso. O mais recomendado é que você marque o eixo, né? Coloque um preguinho lá para o eixo do seu elemento, coloque outros 2 pregos que representam as extremidades dele. E aí você segue, ok? Numa mesma tábua, eu posso ter marcações de vários elementos, tá? Mais de um eixo pode estar sobre a minha tábua, ok? Então é preciso que, além de colocar os pregos, eu efetue algumas marcações para não confundir qual prego representa qual elemento, perfeito? Isso é fundamental, tá? Então, nos pregos, a gente vai amarrar as linhas e é preciso que essas linhas estejam bem esticadas. Por quê? Se elas estiverem meio frouxas e tiverem uma barriga, né? Com o bater do vento, eu vou ter essa linha como se fosse um pêndulo. E isso, para mim, não é nem um pouco interessante. Porque eu perco precisão na hora da minha medição, na hora da minha marcação. Ok? Então, em cada linha que eu tenho, vai ter materializado ali um eixo, ok? Então, eu posso tratar as minhas linhas como eixos gerais ou como eixos de elementos, tá? É fundamental que você vá marcando na tábua aquilo que cada linha, aquilo que cada prego representa, ok? Aqui a gente tem um exemplo, né, disso que eu disse para vocês, ó. A gente vai ter aqui uma tábuazinha, né? E nela tá lá pregado vários pregos, né? 5 pregos. O do meio representa tanto o eixo da parede, né? Que depois está ali marcado, aberto, né? As suas larguras, quanto o eixo do que a figura está chamando de alicerce, que seria a nossa viga baldrame, tá? Então, eu tenho a largura marcada, mas a partir do eixo dela. Okay? Então, primeiro eu marco meu eixo, depois desse eixo eu venho e abro as larguras para que eu consiga construir adequadamente. Aqui a gente tem um processo de tábuas corridas sendo feito, né? A gente vai ter então essas tábuas em todo o perímetro da obra e eu vou marcando esse perímetro, né? Marcando esses eixos com as minhas linhas. Vocês percebem que vai virar um emaranhado de linhas, né? Que estão distantes do solo. Então, é preciso que a pessoa tenha bastante cuidado para andar no meio dessa obra. Por quê? Uma vez que você bate nessa linha, pode ser que você tire ela do lugar, que você arrebente essa linha, tá? Então, é necessário que a pessoa tenha bastante cuidado, ok? Aqui, de novo, né? A gente tem o exemplo esquemático de como é que tá. A gente tem lá a nossa obra no centro, e aí distanciando 1,20 m em todos os lados, eu vou ter a confecção do meu gabarito, perfeito? Aí eu tenho, ó, que esse gabarito ele deve estar todo no esquadro. Esse é fundamental, pessoal. Se o gabarito estiver fora do esquadro, toda a sua obra também ficará, ok? E aí, como eu disse para vocês, né, um dano quase que irreparável. Tá? Você vai perder muito mais do que ganhar nesse sentido. Quais as vantagens, pessoal, desse processo? Ele vai oferecer para nós marcações mais seguras, as marcações permanecem por mais tempo, permitindo a conferência das medidas,
Porque, ó, se eu tenho só cavaletes, eu preciso passar no meio da minha obra, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que retirar esse cavalete. Agora, como eu tenho as tábuas corridas na extremidade, por fora da minha obra, eu consigo mantê-las ali por mais tempo. E eu consigo, às vezes, tirar uma dúvida, né? Medir depois de alguns dias, passar conferindo essas medidas para ver se efetivamente as minhas locações estão corretas. Eu posso fazer uma mistura dos dois processos. Tem o meu processo de gabarito sendo feito, em algum trecho específico eu posso utilizar o método de cavaletes. Por quê? Eu utilizo ele dentro do meu gabarito. Eu consigo ter, às vezes, um detalhezinho, né, alguma quina ou algum local que ficou mais difícil de todo o seu gabarito chegar, ficou difícil de trabalhar ali, você vai, cria cavaletes separados do seu processo de gabarito, e aí você consegue também marcar aquela parte. A desvantagem é que ele vai custar mais, né? Você vai precisar de mais madeira, você precisa de mais tábuas, precisa de mais estacas, ok? Porém, pessoal, se a gente for pensar, né, se for colocar na ponta do lápis, o gasto que você vai ter comprando mais tábuas, mais esses pontaletes, mais pregos, por exemplo, mais linha, ele ainda é menor do que o custo que você vai ter para fazer um reboco, por exemplo, e consertar a sua locação, ok? Então, assim, o desgaste que você vai ter com uma obra fora do esquadro ou mal locada, ela não paga esse custo de tábuas, que é bem pequeno, ok? Após a definição do método de locação, então eu vou, primeira coisa, né, ver o nível da minha obra. Qual o método que eu vou utilizar para fazer essa locação? Depois que eu definir isso, eu vou começar a transferir as medidas do meu projeto para o meu gabarito, ok? Esse gabarito vai ser como se fosse uma prancha mesmo, né? Onde nele eu vou começar a marcar as linhas que referem-se aos meus elementos. Então, eu vou realizar o traçado da obra, e esse traçado ele é crucial também, né? Eu tenho que ter muita atenção na hora de fazer esse traçado da obra, de esticar as linhas nas medidas corretas, com o espaçamento entre eixo e larguras corretamente, a distância entre eixos de forma correta, ok? A gente pode ter dois tipos de traçado. Traçado de ângulos retos e linhas paralelas, né? Então, eu vou traçar sempre lá na linhas retas mesmo e depois conferir o esquadro entre elas, ou fazer o traçado de curvas, ok? E aqui a gente tem um pouco mais de complicação, né? Como é que eu vou fazer o traçado de ângulos retos e linhas paralelas? Primeiro, é indispensável saber traçar linhas perpendiculares sobre o terreno, porque é a partir delas que a gente vai fazer a marcação desse tipo de alinhamento. E eu preciso sempre determinar o esquadro para que eu consiga conferir esses meus alinhamentos, ok? Então, o meu gabarito tem que estar no esquadro, as minhas linhas têm que estar no esquadro em relação à tábua e em relação entre si, né? Se eu tenho um cruzamento de linhas, ali nesse cruzamento eu tenho que ter o esquadro sendo conferido também. Isso vai servir de referência para marcar todas as demais linhas e paredes que eu tenho na minha obra, ok? Como é que eu vou fazer esse traçado, pessoal? Esse traçado de ângulos retos, né? A gente vai ter, por exemplo, você, poxa, não tem um esquadro aqui na obra, ou o esquadro que eu tenho, ele é muito pequeno. Faz a medida, né? Você pode ter um esquadro mental. Vocês lembram lá do triângulo de Pitágoras, por exemplo, né? Que é um triângulo retângulo. Um ângulo dele é de 90 graus. Então, lembre-se lá do triângulo 3, 4, 5, por exemplo. Esse triângulo 3, 4, 5 é um triângulo notável, né? Onde a gente vai ter que ele efetivamente, entre o lado de 3 e o lado de 4, vai ter 90 graus, ok? É um triângulo mais simples de a gente conseguir lembrar, né? Então, lá, 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros, por exemplo, ou 10, 6, 8, tá? Você consegue trabalhar as escalas e as conversões ali, porque criando triângulos equivalentes, né? Triângulos semelhantes, tá? Mas lembre-se sempre desse triângulo
3, 4, 5, eu acho que todo mundo conhece, né? Principalmente quem é da área de engenharia civil, todo mundo está cansado de lembrar e de saber e de resolver triângulos retângulos. Então, lembrando desse triângulo, você consegue conferir na obra, só com uma trema, se a sua obra, se a sua linha, né, os seus traçados estão no esquadro ou não. Okay? Então, você pode ainda fazer a confecção de um esquadro metálico, por exemplo, ou de madeira, né? Eu até fiz isso na obra. Meu mestre de obras, ele pediu para a gente, né, na determinada obra que eu estava executando, que a gente comprasse material e os serralheiros soldasse para ele um esquadro de grande porte, né? Assim, com 60, 80 metros. Eu não lembro certinho a medida que ele usou, se foi 30, 40, 50 ou 60, 80 metros. Mas, gente, você consegue perceber o quanto ter um esquadro desse, metálico, né, por exemplo, ou de madeira, facilita a vida do seu mestre de obras, ou facilita a sua própria vida na hora de conferir esquadro? Porque você só vai, coloca o esquadro no local e confere se está dentro ou não, ok? Você não precisa nem ficar medindo mais, já tem um elemento pronto ali, né? O esquadro deve ficar tangenciando as linhas sem tocá-las. Quando as linhas ficarem paralelas ao esquadro, a gente garantiu que ele está seguindo o ângulo reto. Então, eu tenho aqui, né? Eu estou sem nenhuma forma triangular aqui em mãos. Mas, ó, se eu tenho o esquadro aqui, né? A minha linha, ela tem que seguir exatamente esses lados do meu esquadro, para que ela esteja efetivamente com um ângulo de 90 graus, ok? Então tá aqui, né, um exemplo para a gente, ó. Eu tenho alinhamento da frente ao fundo e um alinhamento lateral. Se eu coloco o esquadro, né, eu firmo o esquadro naquele ponto, eu consigo, só de bater o olho, verificar se eu tenho um ângulo de 90 graus ali ou não, ok? Então é muito simples, tá? O traçado de curvas, pessoal, a gente vai fazer esse traçado de curvas sempre a partir do raio da curvatura. Então, eu sei onde está o centro, eu posso, às vezes, amarrar, né, fazer uma espécie de compasso com uma linha, por exemplo. Né? Então, eu tenho ali um lápis, né, vamos dizer assim, e um ponto que fixa. Né? E aí eu vou traçar o raio da minha curva, ok? Então, eu tenho uma linha de barbante, por exemplo, né, amarrado num prego, por exemplo, né? Só exemplos bem práticos. E um lápis na mão de cá. Então, eu consigo, né, deixando o barbante bem esticado, traçar a minha circunferência ali, né, a partir do raio dessa curvatura, ok? Esse processo que eu comentei com vocês, com o barbante, ele é recomendado para raios pequenos, né, para pequenas circunferências. Se você tem, por exemplo, um círculo de 2 metros de raio, você não vai conseguir fazer isso tão tranquilamente com um barbante, ok? O método para raios maiores, eu vou chamar esse método de método das 4 partes. Eu vou aplicar sucessivamente sobre a corda obtida com a flecha precedente a quarta parte do último valor, que é o da flecha, né? Então, eu vou encontrar assim, como se fossem aproximações, né? Todos os pontos da minha curva. Como é que isso se dá? Eu vou fazendo, então, vou calculando essas flechas, né? Para que eu consiga ir criando pequenos riscos de flecha, vamos dizer assim, né? Pequenos arcos, e depois eu tenho um traçado completo de um raio, ó, de uma circunferência com o raio sendo igual em todos os pontos, ok? É um método mais chatinho de fazer, né? E aí quem vai mais nos auxiliar nisso vai ser principalmente o pessoal da carpintaria, ok? A gente, como engenheiro civil, vai ter uma ideia teórica, né, de como isso acontece. A ideia mais prática, efetivamente, vai estar sendo até assim, mesmo que seja um conhecimento teórico, mas os carpinteiros vão conseguir nos auxiliar bastante nisso na hora da prática, perfeito? Então, como eu já disse para vocês, né, a alocação dos meus elementos, eles vão seguir uma ordem de execução. Primeiro, os elementos de fundação, depois os blocos e as vigas baldrames, depois os pilares e paredes, por exemplo. As estacas, elas devem ser marcadas primeiro, porque são as primeiras que serão concretadas.
ou as sapatas, ou os tubulões, né? Depois, é comum que eu tenha blocos e vigas baldrames sendo concretados todos de uma vez só. Então, eu marco os dois elementos juntos, porque eles fazem parte de uma mesma etapa de concretagem, ok? E aí a ordem vai depender do tipo de obra e dos elementos que eu tenho para serem concretados, ok? Ou construídos efetivamente, no caso das alvenarias, perfeito? Como é que a gente faz a locação das estacas, pessoal? Vamos falar um pouquinho mais de cada elemento, ok? O posicionamento das estacas ele vai ser feito de acordo com a planta de locação das estacas. Então, meu projetista estrutural, ele vai me auxiliar, ele vai me gerar uma prancha de locação, onde eu vou ter essa medida de eixo a eixo de estaca, ok? A locação das estacas ele vai ser definida pelo cruzamento desses eixos, né? Dessas linhas fixadas pelos pregos que eu tenho. Então, no encontro de duas linhas, eu vou ter ali um eixo. Aí, como é que eu faço, né? Vou ter duas linhas, ó, uma para cá e outra para lá. Imagine só, né? Vendo de cima, eu vou ter uma cruz, assim, né? Um encontro de duas linhas. Nesse encontro, eu vou descer o prumo de centro. No ponto que ele descer, aquilo ali é o centro da minha estaca. Então, a partir daquele centro é que eu vou abrir o diâmetro dela. Então, no ponto que eu marquei, né, com o prumo de centro, eu vou colocar ali um piquete, por exemplo, né, fazer uma marcação com um piquete. E a partir desse piquete é que eu vou fazer, né, eu vou retirar depois o piquete, né, para poder fazer a minha escavação. Ou com uma perfuratriz, ou com um trado, enfim, ok? Mas eu sempre vou ter o eixo da estaca no encontro das linhas, ok? No encontrozinho das linhas. Aí eu vou descer um prumo de centro até que ele quase toque o solo, né? Depois que eu encontrei o local do centro, eu marco com um pontalete para que depois eu faça a perfuração, ok? Então tá aqui, né? As minhas estacas. É comum que algumas pessoas coloquem areia para ajudar nessa identificação. E pinta, né, o pontalete de branco, por exemplo, ou de vermelho, para que você identifique visualmente, né, de forma mais simples, para que não ocorra, às vezes, um acidente, né? Às vezes a pessoa está indo, tropeça e quebra o pontalete, sei lá, tá? Mas é para identificar de forma mais simples aonde está cada ponto, tá? Além disso, você pode, no pontalete, marcar qual estaca aquele pontalete está representando, ok? Porque aí depois, né, pelo nome da estaca, você vai ter mais facilidade de lembrar, por exemplo, a profundidade dela e o diâmetro dela, além da armação, né? Depois eu tenho as formas de fundação, pessoal. No caso dos blocos, né, ou das baldrames, eu devo locar a obra utilizando os eixos desses elementos. Por que eu faço pelo eixo? Porque se eu for colocando somente as laterais, pode ser que eu vá acumulando alguns erros ao longo de todo o processo. E aí depois eu tenho variação nesses tamanhos, ok? Em obras de pequeno porte, ainda é usual o pedreiro marcar a construção utilizando a espessura das paredes. Ele não vai pelo eixo, ele marca as faces laterais. Ele marca uma das faces, né? Vamos dizer assim. E aí a face de cá está com o tijolo, vamos dizer assim, né? Tem uma linha aqui, aí ele posiciona a peça de tijolo dele daqui para cá, né? Vamos dizer assim, né? Bota o tijolo aqui. Então ele marca uma das faces e a outra, o próprio bloco deixa esse alinhamento aparente, né? O mesmo serve para a locação das baldrames, com as formas seguindo o alinhamento das linhas de marcação. Okay? Então, eu vou marcar as baldrames pelo eixo e depois construo a minha forma. Ok? Então, tá aí, pessoal. A gente, só lembrando, né? A gente vai comentar isso na aula de fundações, de estruturas. A gente pode ter essa baldrame ou enterrada ou sobre o nível do terreno. O que vai depender ali é a conformidade do meu terreno e a escolha do projetista. Ele pode colocar essa viga baldrame ou apoiada no bloco ou engastada no meio do bloco, enfim, tá? Ele pode ter aí várias escolhas na hora de colocar essa viga baldrame.
Em relação aos projetos, pessoal, a nossa planta de locação, a gente vai mostrar somente o contorno do terreno e os eixos das paredes, né, ou dos elementos que você quer alocar, com as dimensões calculadas a partir da testada. Então, eu estou saindo lá da frente e vou somando, né, vou calculando essas distâncias, ok? Ou das divisas, né, das laterais. Ao alocar as paredes pelo eixo, não corremos o risco de alterar as dimensões do cômodo, em qualquer forma de revestimento que você for utilizar. Então, é preciso, né, que você tenha cuidado nessa locação, porque às vezes você loca uma das faces laterais da sua parede e esquece que vai vir um revestimento ali, né? E esse revestimento, poxa, Victor, mas são milímetros, né? Só que esses milímetros podem diminuir a área construída do seu cômodo, né? A área habitável do seu cômodo, perfeito? Outra atitude fundamental no traçado da planta de locação é a definição da cota dos eixos de parede em relação aos pontos conhecidos. Então aqui, né, se você vai fazer um projeto de locação, sempre tente amarrar esse projeto em alguns pontos do seu terreno, para que você consiga, de certa forma, né, ter maneiras de conferir. Cada eixo deverá ter uma distância total até os pontos de referência. Então, a gente vai sempre somando as distâncias a partir lá da minha referência, ok? Considerando que todo projeto tem várias paredes paralelas, qualquer dimensão que não seja acumulativa, que está demarcada erradamente, se propagará para todos os outros elementos, ok? Então, eu vou fazendo uma medida acumulativa, vou sempre acumulando. Se eu erro isso aí, eu errei a partir dali em todos os elementos que estão seguindo, ok? Por esse método, caso haja algum erro, eu consigo voltar e localizar ele, né? Porque se eu somar de um lado, somar do outro, tem que bater em todo mundo à mesma distância, ok? Vamos lá, como é que funciona essa planta? Gente, olha só. Primeiramente, eu vou ter ali, né, o contorno do meu terreno e aí os pontos que vão representar os eixos deles, ok? Então, eu tenho lá, ó, a partir da cota 0, está lá embaixo, eu vou somando essas cotas, ok? Então, a distância entre a primeira e a segunda linha, ó, a primeira está em 5,10, a segunda em 7,10. A distância entre elas será de 2 metros, né? Mas eu não coloco 2 metros, eu coloco sempre a medida acumulativa, ok? Isso me auxilia para reduzir a possibilidade de erros dentro do meu projeto, okay? Dentro da minha marcação. Então, aqui um esquema, né? Um exemplo real até de locação de estacas. Então, eu tenho, nesse caso aqui, ele apresentou para a gente medidas em cada eixo, tá? Eu posso utilizar isso? Posso. O mais adequado é que eu vá somando, né, fazendo medidas acumulativas. Nesse caso específico, o projetista acabou utilizando medidas quebradas, né? Então, entre a primeira estaca e o segundo eixo, tem 2,43. Entre o segundo e o terceiro eixo, 2,58. E assim vai, ok? Então, está aqui também a alocação dos pilares em relação à arquitetura. Então, eu tenho lá, né, a minha arquitetura aparentezinha, com uma linha um pouco mais fina, né, mais clara do que os pilares. E aí eu vou ter a indicação dos eixos desses pilares e qual a medida que eles têm entre eixos, ok? Então, de novo, né, o projetista em questão aqui, que eu trouxe para vocês, né, esse exemplo, ele utilizou as medidas quebradas, né, utilizou as medidas entre eixos e não a medida cumulativa, perfeito? Gente, por hoje é só. Eu espero que tenha sido proveitoso de alguma forma para vocês. Eu vou deixar para vocês disponível, né, além dessa aula, uma listinha de atividades, como vocês já estão acostumados, beleza? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.